Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, se orares então, se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, declare mais uma vez. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Como viver no mundo desconfortável sem perder a segurança? Como é que nós vivemos seguro no mundo desconfortável? A cada dia que passa, aquele que crê percebe que este mundo está se tornando cada vez mais desconfortável. Muitas vezes, o crente se sente como o filhote de águia cujo ninho está perdendo a plumagem e, por isso, precisa descobrir as suas próprias asas, se elas funcionam para voar. Eu poderia plagiar Russell Shedd, um dos maiores pastores e pregadores do Brasil, que diz que muitas vezes Deus tem que nos desmamar deste mundo, tornando ele desconfortável. Eu creio que Deus está separando
o joio do trigo. Eu creio que Deus está nos desmamando desse mundo, por isso torna ele desconfortável. Na mensagem passada, nós vimos que nós vivemos num mundo inseguro, num mundo insatisfeito. Nós precisamos, nesta mensagem, lembrar o que nós vimos naquele culto. Que para nós vivermos num mundo cheio de insegurança, num mundo cheio de satisfação, crendo no Senhor e por isso então pleno de segurança e satisfação, nós precisamos ter consciência do ambiente que nós vivemos. O mundo que nós vivemos, irmãos e irmãs, sofre o que o pecado causou. Isso gerou um ambiente desfavorável para a vida plena de satisfação verdadeira. Como nós vimos, esse mundo está sujeito à vaidade. Esse mundo, ele vive uma vida cativa da corrupção em todos os níveis. Esse mundo suporta angústias terríveis. Literalmente, esse mundo geme. E se elegemos esse mundo como referencial para a nossa vida, nós vamos viver correndo atrás do vento, vamos viver inseguros, vamos viver insatisfeitos. Em segundo lugar, nós vimos que precisamos também ter consciência de quem nós somos, O pecado não só atingiu onde vivemos, ele foi fundo no seu impacto em nós. O pecado, ele deturpou o propósito do nosso coração. É muito importante nós relembrarmos isso. O pecado deturpou o propósito do nosso coração. O pecado, ele perverteu a nossa vontade, perverteu os nossos desejos. O pecado, ele comprometeu a nossa capacidade de fazer escolhas e tomar decisões. Ele nos transformou em pessoas centradas em nós mesmos, pessoas egoístas. Então, na última mensagem que Deus nos deu, nós vimos que Deus, através de Jesus, venceu o poder do pecado. Mas nós vimos também uma implicação muito importante. O poder do pecado foi destruído, mas a presença do pecado, ela ainda permanece em nós. Ela está sendo vencida progressivamente pela graça de Jesus, e ela vai ser eliminada. Mas a presença do pecado ainda faz parte da nossa vida. A graça de Deus já nos provisionou com tudo que nós carecemos para nós vencermos o impacto do mal em nossas vidas durante a nossa jornada diária. Por isso, hoje, eu quero prosseguir mostrando a você como o pecado faz a nossa vida tão desconfortável, atrapalhando a gente a viver a vida segura que Deus tem para cada um de nós. Eu quero mostrar nesta mensagem o quão fundo o pecado foi e como mais profundo foi a graça de Deus nos preparando para vivermos seguros, mesmo em um mundo desconfortável. Para isso, eu quero ler com você o texto de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5 e ao versículo 8. Vimos o texto, vamos ler o texto comigo, por favor, onde lemos assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então, no verso 6, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. No verso 7, disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Verso 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Um dos grandes erros que nós cometemos na nossa caminhada com Deus é diminuir a nossa convicção ou literalmente esquecemos que a presença do pecado está dentro de nós. Por favor, é um fato.
nós temos um parasita, que é o pecado na nossa vida. Um parasita, que é o pecado na nossa vida, que luta de todas as formas para roubar primeiro as nossas forças. O pecado, ele luta para minar as nossas iniciativas para Deus. Ele luta para comprometer o nosso discernimento. O pecado, ele tenta de todas as formas nos confundir com o propósito de nós não fazermos decisões acertadas, a fim de corromper o nosso procedimento. Eu oro para que você entenda e perceba isso. Por isso, esse texto que nós lemos de Gênesis, ele é muito importante para o momento que nós estamos vivendo como pessoas e como igreja. Esse texto nos instruirá como é que nós podemos viver seguros, mesmo em um mundo desconfortável. A primeira verdade que o texto lido nos ensina é que o pecado, ele não é uma questão de comportamento, é uma questão do coração. Eu oro neste momento para que você perceba esta verdade. Muitos de nós ainda entendemos que ainda nós não entendemos que o maior perigo não é o mal que se encontra fora. Não é um mal que se encontra fora, mas o pecado que se encontra dentro, que ainda insiste com a sua presença, com a sua influência nos nossos corações. Eu digo, irmãos, sem medo de errar, o câncer, a dengue, as versões do coronavírus e todas as moléstias que ameaçam a nossa vida, que nos ameaça em algum ponto da nossa existência, essas doenças, esses perigos, não se constituem no nosso maior perigo. Não é a nossa maior ameaça. A nossa maior ameaça, o nosso maior perigo reside no pecado que está dentro de nós com a sua presença, dentro do nosso coração. Isso significa que muitas vezes nós não entendemos quão vulneráveis nós somos perante as vozes sedutoras do pecado, que diariamente vêm nos assediar, tentando nos dominar. E o problema, irmãos e irmãs, consiste no fato que quando nós esquecemos ou quando nós ignoramos o quão vulnerável nós somos ao pecado na sua presença na nossa vida, nós deixamos de tomar determinadas precauções para nossa própria proteção. Nós nos tornamos descuidados, de forma que, devido a isso, o nosso maior problema não é o mal que nos cerca, mas nós mesmos. Por favor, considere isso comigo. É o mal que está dentro de nós e nós nos constituímos o nosso próprio mal, porque nós descuidamos com a presença do pecado. Então, Deus sabe, Ele sabe que nós não damos muito valor ao impacto que o pecado causou ao nosso mundo. Deus sabe que nós não damos muito valor ao impacto que o pecado causou pelo poder da presença dele, que ainda reside na nossa vida, que causa em nossa vida. Deus sabe que quando não valorizamos o impacto causado no mundo e o poder da presença do pecado em nós, nós não nos protegemos contra as tentações como nós deveríamos. Portanto, não ignore esta verdade. O pecado não é uma questão de comportamento, ele é uma questão de coração. Por favor, não ignore que nós pecamos porque nós somos pecadores. Há poucas passagens que traduzem a ideia do desastre do pecado, do que ele causou em nós, como Gênesis capítulo 6, no versículo 5. Olha o que diz o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaria na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E
arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Olha esse texto comigo. Note que o texto deixa claro o efeito do pecado. O efeito do pecado foi profundo. Veja que ele atingiu o coração das pessoas. Como nós vemos, o pecado não é uma questão do nosso comportamento, é uma questão do nosso coração. Olhe isso comigo hoje, nesta manhã. Pecado não se trata apenas de uma questão do mau comportamento das pessoas. Pecado é uma condição do coração que o pecado causou. É por isso que nós não podemos nos livrar do pecado nas nossas próprias forças. Deus estava tão seguro, irmãos e irmãs, da profundidade, da extensão do nosso pecado, da incapacidade da gente entender o desespero da nossa própria condição, que Deus quis combinar as forças da natureza e cuidadosamente controlar os eventos da história humana, a fim de que em determinado momento Jesus viesse para viver a vida que nenhum de nós éramos capazes de viver. E foi isso que Jesus fez na história. Jesus não somente viveu a vida que nenhum de nós seríamos capazes de viver, como ele morreu a morte que todos nós deveríamos morrer e ressuscitou. O que ele fez com isso? Conquistando a morte, coisa que nenhum de nós seríamos capazes de fazer. É isso que a Bíblia registra em Gálatas capítulo 1, no versículo 4. Olha esse texto. Em obediência à vontade do Pai, à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. Olha que texto tremendo. Por que que Deus foi até o extremo de um elaborado sacrifício? Devido ao nosso pecado. Deus estava tão seguro da profundidade, da extensão do nosso pecado, que ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Então, de maneira que nós podemos gritar aqui nesta manhã: Deus o Pai planejou, Deus o Filho quis realizar, e o Espírito Santo aplicou esta obra nos nossos corações. Porque não haveria outra maneira, a não ser o próprio Deus, a Santa Trindade se envolver nisto para tirar o impacto do pecado do nosso coração. Por favor, não esqueça, o pecado é uma doença no coração de todos os homens. Você que está comigo aqui agora, nesse culto presencialmente, você que está comigo através do YouTube, nesse canal da Igreja Missionária TV, online comigo, o pecado é uma doença no coração de todos os homens e só Deus pode dar um jeito nele. Eu e você temos que reconhecer que está além do poder de qualquer pessoa escapar sozinho do pecado. Nós temos que reconhecer que o pecado separa o homem do seu Deus, para quem ele foi criado. Nós temos que reconhecer, irmãos e irmãs, que o pecado, ele danifica cada aspecto da nossa personalidade. Tem que dizer isso nesses dias, quando as pessoas estão esquecendo do mal que o pecado fez. Nós temos que reconhecer que o pecado torna impossível a nós nos tornarmos aquilo que Deus nos criou para sermos para a glória dele. E também fazemos aquilo que intencionalmente Ele queria que nós fizéssemos. O pecado, ele rouba o nosso contentamento, a nossa alegria interior, ele destrói a paz do nosso coração e ele nos coloca em guerra com os nossos semelhantes. É por isso que nós temos tantos conflitos. O pecado nos faz cegos, fracos, auto-orientados e também rebeldes. Nós temos que reconhecer que o pecado nos reduz a tolos e, por último, nos leva à morte.
eterna. Sim, o pecado é uma doença do coração de todos os homens. O pecado é um desastre severo, quase incalculável. Você pode fugir de uma determinada situação, pode sair de um relacionamento, pode mudar-se de uma cidade para outra cidade e escolher não voltar atrás, mas nunca poderá escapar de maneira nenhuma dos efeitos do pecado na sua vida, a não ser que você se renda a Deus e a Cristo. Só Deus é que pode dar jeito na doença do coração dos homens, que é o pecado. Pecado, a gente poderia dizer assim, usando uma linguagem talvez mais bonita, o pecado é um visgo, se é que é bonito, um visgo moral. O pecado é um parasita grudado ao coração de cada pessoa que já viveu neste mundo. O pecado é um parasita que rouba de cada um de nós o melhor que Deus tem para nós vivermos nesta vida. A Bíblia é muito clara sobre o que eu estou dizendo aos irmãos. Em 1 de João, capítulo 1, no versículo 10, está escrito: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olhe para esse texto. Como ele é claro. Se nós afirmarmos que nós estamos livres do pecado, nós estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessa é um erro absurdo. Se o pecado não é uma questão de comportamento, é uma questão do coração. Por exemplo, a ira. Que mais? A cobiça. Que mais? A luxúria. Que mais? A falta de domínio próprio. Tudo é uma questão do quê? Do nosso coração. E o problema é que nenhum ser humano tem o poder de mudar o seu próprio coração ou de mudar o coração da pessoa que está ao seu lado, daquele com quem ele convive, daquele com quem ele se encontra. Por favor, se você não der atenção a isso, você não vai se proteger das tentações do pecado e você viverá totalmente inseguro neste mundo. Não só inseguro, com medo das coisas que podem acontecer a você, mas inseguro em relação à eternidade. O pecado não é uma questão de comportamento, é uma questão do nosso coração, que somente Deus pode dar jeito. Em segundo lugar, para vivermos seguros em um mundo desconfortável, nós precisamos compreender os efeitos do pecado sobre nós. Nós vimos aqui, onde é que está o problema? No coração. O pecado está ali, é um visgo, é um parasita, que estraga tudo lá dentro. Agora, que efeitos isso tem sobre nós? O pecado, ao atingir o nosso coração, ele provocou um estrago tremendo. O pecado, ele contaminou os nossos propósitos. O pecado depravou a nossa mente e confundiu o nosso raciocínio. Veja, estragou o nosso propósito, depravou nossa mente, contaminou o nosso raciocínio. O pecado, ele obscureceu a nossa visão espiritual. A gente não consegue ver as coisas com os olhos de Deus. O pecado perverteu os nossos desejos. O pecado estragou o bom gosto da nossa vontade. E devido a isso, os motivos e a nossa forma de pensar e os nossos desejos se corromperam. Liga isso com o mundo que nós estamos vivendo. Os nossos desejos se corromperam. É por isso que você vê um punhado de coisas, gente desejando cada coisa, querendo certas coisas. É por isso que nós olhamos dentro de nós e ficamos surpresos com as ideias que passam na nossa mente. Por causa do quê? Efeitos do pecado. Isso faz sentido para você? Você reconhece isso? Veja como é que está registrado em Gênesis capítulo 6, no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicaria na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha para esse texto mais uma vez. Veja que o pecado atingiu todo o desígnio do nosso coração. Note que o texto usa a frase
todo o desígnio do seu coração e completa essa frase com o advérbio continuamente. Continuamente. Eu preciso repetir. O pecado, ao atingir o nosso coração, os nossos motivos, a nossa forma de pensar, os nossos desejos, ficaram corrompidos. Considere comigo alguns dos efeitos do pecado. Primeiro, nós vamos ver o efeito sobre os motivos do nosso coração. O nosso coração se tornou obstinado e, devido a isso, os nossos motivos não são confiáveis. Eu oro para que o Espírito Santo revele esta verdade para você que está aqui presencialmente, para você que está em casa, nos vendo agora. Nossos motivos não são confiáveis. É por isso que o salmista, no Salmo 139, o que é que ele nos motiva? Ele nos motiva para pedir para Deus investigar a nossa vida, para Deus denunciar tudo que é mal no nosso coração. O Salmo nos motiva a interrogar, a testar o nosso coração, a fim de termos uma ideia clara de quem somos. Por favor, irmão, irmã, está comigo aqui nesta manhã, leve isso a sério. Seria muito agradável para mim, mostrando que Deus vai triunfar sobre a calamidade, que Deus vai fazer isso, que Deus vai nos livrar daquilo outro. Mas eu estou pensando em encorajar você para viver seguro no propósito de Deus. E no propósito de Deus você não pode confiar no seu coração. Nós não podemos deixar o nosso coração liderar a nós mesmos. Nosso coração precisa ser liderado por Jesus. O nosso coração precisa ser confrontado diariamente e conduzido ao altar de Deus para vivermos seguros neste mundo desconfortável. Por isso eu julgo importante, a nossa 4ª edição do livro Minha Vida, Meu Altar já chegou, está disponível na livraria. Se você ainda não tem, adquira. Eu estou convencido de que se nós começarmos o dia no altar do Pai, nós vamos liderar o nosso coração adequadamente. Em segundo lugar, o pecado, ele atingiu a nossa mente e, devido a isso, a nossa forma de pensar se tornou má. Se tornou má, irmãos. É terrível, mas é verdade. O pecado, quando atingiu o nosso coração, fez a nossa mente se tornar maligna, como afirma Jesus no texto citado. Na verdade, Jesus disse em Mateus capítulo 15, verso 19, que nossa mente se tornou uma fonte de pensamentos de crimes, de morte, de adultérios, de imoralidades sexuais, de roubos, de falsos testemunhos, fonte de calúnia. Que coisa terrível! O alcance do pecado. As pessoas falam, não, dentro da igreja tem tanta fofoca. Não, é dentro da gente que tem fofoca. A gente fica surpreso quando alguém cai no pecado. Nossa, o irmão tão santo, caiu na imoralidade. Mas esse mundo está perdido. Não, não é o mundo que está perdido. É nós que estamos perdidos. Está dentro de nós. É o efeito do pecado. Por isso, nossa mente ela precisa ser substituída pela mente de Jesus para nós vivermos seguros num mundo desconfortável. Em terceiro lugar, o pecado atingiu a nossa mente e, consequentemente, ele perverteu os nossos desejos. Nossos desejos se perverteram. Em Romanos, texto, capítulo 7, versículo 17, a Bíblia revela que o poder do pecado dentro de nós insiste em sabotar nossas melhores intenções e desejos. Nós podemos desejar o bem, mas não podemos fazê-los. Decidimos fazer o bem, mas de fato não o fazemos. Decidimos não fazer o mal, mas acabamos fazendo o mal. O poder do pecado sabota as nossas decisões, que acabam não resultando em ações, em procedimentos coerentes com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sim, irmãos e irmãs, algo está muito errado em nosso interior. E sempre tira o melhor de nós, fazendo a nossa vida terrivelmente desconfortável. Nossa mente se acelera, o nosso coração dispara.
no meio da noite, perdemos o sono, lembrando de um punhado de coisas que não deveríamos ter feito, ou que deveríamos ter feito, ou que deveríamos ter nos calado. E isso coloca um fardo desconfortável sobre a nossa vida. Os nossos pensamentos, propósitos e desejos se tornaram inteiramente maus. Se você não compreender isso, você não vai querer depender de Deus para viver seguro desse mundo desconfortável. Percebe aonde é que Deus está chegando? Percebe aonde é que Deus está nos levando? Percebe o que Deus está nos sinalizando? Sim, o pecado não é uma questão de comportamento, é uma questão do coração. É uma questão do coração. Sim, nós precisamos compreender os efeitos do pecado sobre nós, sim. Mas isso não é tudo. Em terceiro lugar, para vivermos seguros em um mundo desconfortável, nós precisamos manter a consciência da presença de Deus em nós. Pai Celestial, eu oro nesse momento. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui comigo, na Gaspar Ricardo 88. Eu oro, ó Deus, pelas pessoas que estão comigo online agora, para que elas percebam esta verdade. Elas não podem perder a consciência de que o Senhor é um Deus que está pertinho de nós. Guarde isso, meu irmão, minha irmã, nessa manhã de Santa Ceia. Deus não nos deixou sozinhos com o desastre do pecado. A doença que infectou o coração de cada ser humano trouxe tristeza no coração divino. Deus expressou essa tristeza da forma mais profunda ao usar a palavra arrependimento no texto. Com isso, Deus não estava dizendo, eu errei. Mas o que é que Deus estava fazendo? Deus estava dizendo, eu reconheço o quanto a minha criação está indo longe. Eu reconheço quantos erros a minha criação está cometendo. Mas essa tristeza, ela não foi apenas remorso. Essa tristeza, ela não foi apenas a indignação de um julgamento. O arrependimento mencionado no texto é a expressão da tristeza da graça. A tristeza da graça. A tristeza do amor. Sim, estou falando de graça. Foi nesse contexto que a tristeza divina, de tristeza divina, que apareceu a graça divina. Não é demais? Deus fala tão duro. Mas daqui a pouco ele fala tão devotadamente, bondosamente, ternamente. Com qual base eu posso dizer para os irmãos sobre graça num texto desse, onde diz que Deus se arrependeu? Devido ao que está escrito em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8. Olha o que está escrito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha para esse texto. Essa afirmação no verso 8 de Gênesis 6 nos mostra que o lamento de Deus não é o fim da história, e sim uma decisão divina de redimir de redimir você do nosso pecado. Deus olhou e viu que tudo tinha que ser destruído. Sim, o pecado gera a morte. Deus decidiu punir o pecado. E nesse texto, os olhos de Deus vê um homem chamado Noé. E nesse homem, Deus vê a possibilidade da graça. Ele vê a possibilidade do seu amor vencer o pecado e a morte. Deus decidiu recomeçar através desse homem. Deus elegeu Noé através da sua graça para a formação de uma nação da qual viria seu filho Jesus para viver e morrer para nos libertar do pecado. A cruz de Jesus é, na verdade, um memorial de quão desesperada é a nossa necessidade da graça divina. Como nós vimos, Deus não nos deixou sozinhos em nosso próprio poder para mudar as coisas. Não.
Ele não jogou a responsabilidade nas nossas mãos. Deus não nos deixou sozinhos com o desastre do pecado. Ao invés de nos deixar sozinhos, Deus nos dá a graça transformadora e nos chama a sermos ferramentas dessa graça em suas mãos redentora. Ele tira de nós, dos nossos ombros, o fardo da mudança. Guarde isso. Deus nunca nos chama para fazermos aquilo que somente Ele pode fazer. Eu quero repetir isso. Deus não nos chama para fazer aquilo que somente Ele pode fazer. Por favor, avalie isso. Deus não nos deixou sozinhos com o desastre do pecado. Todavia, Deus espera de nós pelo menos duas posturas que nós precisamos adotar diariamente. A primeira postura é uma oração de entrega e de confissão. Diariamente nós precisamos orar a Deus e dizer de todo o nosso coração assim: Pai, eu quero fazer as coisas certas. Pai, eu quero fazer as coisas certas pelas razões certas. Na verdade, eu quero fazer as melhores coisas para as melhores razões, as coisas mais elevadas pelas mais elevadas razões. Oh, Pai, às vezes eu sei que eu faço, às vezes eu sei que não faço. Na verdade, na maioria das vezes, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo. Muitas vezes eu não sei porque eu faço o que faço, pelo menos não as razões mais profundas. Pai, eu vejo o desejo de glorificar o Senhor, mas quando eu olho mais profundamente, para mim, eu também vejo o desejo de glorificar a mim mesmo. Às vezes, eu vejo o desejo de ser conhecido, percebido, de ser notado publicamente, mas analisando mais profundamente, eu vejo também um desejo genuíno de agradar ao Senhor também. Oh, Pai, eu reconheço que o meu coração é complicado, é dissimulado. Muitas vezes meu coração é irritante, mas eu sei que ele não é complicado para Ti, meu Pai Celestial. Eu já sei como afirma a Tua palavra, que todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Mas, Pai, o Senhor sonda os corações, sonda o meu. Ó, Senhor, eu sei que Tu vês não só o que eu faço, mas porque eu faço também. Eu sei que o Senhor vê e não fica nem um pouco confuso em relação a isso. Por isso eu admito que há tantas vezes que eu simplesmente não sei porque faço o que faço. Muitas vezes não sei se faço para mim ou para Ti. Mas nesse momento, Pai Celestial, eu peço que me perdoe agora mesmo por qualquer parte de mim que deseja ser glorificado no Seu lugar. Eu me rendo à Sua graça, eu me rendo ao Seu amor. Amém. Eu creio que uma oração dessa é uma oração que Deus atende. Eu não sei se você se vê nesta oração, mas é assim que eu me vejo nesta oração. O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não quero, faço. E tem hora que eu faço o bem. Aí eu penso que é para mim, mas muitas vezes não é para mim, é para Ele. Oh, Senhor, meu coração é terrível. Deus ouve e atende uma oração assim. Em segundo lugar, escolha transformação e não conforto. Se você quer experimentar a presença desse Deus que não nos deixou sozinho no caos, e quer viver de maneira segura, mesmo nesse mundo desconfortável, você tem que escolher transformação e não conforto. Nós precisamos compreender que a nossa vida
neste mundo, ela é bagunçada e difícil, mas não é um fracasso que fugiu aos planos de Deus. Deus está trabalhando para completar o que Ele começou em nós. E isso é muito diferente da forma como nós normalmente pensamos a respeito da graça de Deus. Eu digo isso porque muitas vezes não nos parece sábio ou bom para nós. Deus não nos parece sábio e nem tampouco bom para nós na perspectiva que nós temos durante o dia, durante a semana, ao enfrentarmos a vida. Nem sempre nos parece Deus ser leal a nós. Compreender que a nossa vida nesse mundo é bagunçada, ela é difícil, e que Deus está trabalhando para completar a obra que Ele começou em nós, simplesmente não é o que nós pensávamos estar prometido quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo. Pelo menos não é a definição típica de uma boa vida, e nos faz pensar de que, de vez em quando, que Deus não está prestando atenção em nós, e sim que os vilões da vida estão ganhando de nós. Estão se dando melhor do que nós. Na nossa perspectiva humana, nós somos tentados a pensar que por sermos filhos de Deus, a nossa vida deveria ser mais fácil. A nossa vida deveria ser mais previsível, definitivamente confortável. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. Em vez disso, a Bíblia revela que lutas fazem parte do plano de Deus para mim, fazem parte do plano de Deus para você. Por isso, eu e você, nós precisamos tomar a decisão de não permitirmos pensar que as dificuldades que nós estamos passando são agora falhas do caráter de Deus, que elas são defeito das promessas divinas, que as dificuldades são fraquezas do poder divino, que as dificuldades são erros do plano de Deus. Não, não são. Não são. Não devemos nos permitir pensar que Deus virou as costas para nós. Não devemos comprar a ideia de que é possível que Deus não seja tão confiável quanto nós pensamos que Ele seria, como nós vimos na Bíblia. Sabe por quê? Porque se você for nesse rumo, você vai começar a duvidar de Deus. Você vai começar a duvidar da bondade de Deus. E sabe o que vai acontecer? Você vai desistir de buscar ajuda aonde é o único lugar que você tem ajuda. É por isso que o mal age contra nós dessa forma. Veja, você não busca ajuda de pessoas em quem você não confia. Deus te escolheu para viver neste mundo caído, porque Ele planeja usar as dificuldades desse mundo caído para continuar a completar a obra dele em você. Não é desistência, é amor, é carinho, é Deus vindo. Isso significa que aqueles momentos de dificuldades não são uma interrupção ou fracasso do plano de Deus, e sim uma parte importante desse plano. Eu penso que há momentos em que muitos de nós clamamos pela graça de Deus e a alcançamos, mas não era a graça que nós estávamos esperando. Não era a graça que nós estávamos desejando, procurando. Nós estávamos procurando apenas conforto, apenas facilidades. Por isso, nós precisamos avaliar. Nós queremos graça, a graça do alívio,
ou a graça da libertação? A graça do alívio ou a graça da libertação? A graça do alívio ou a graça da mudança? Temos apenas uma parte agora desse alívio, mas em grande parte ele ainda está por vir. Tudo aquilo que acontece a nós, em volta de nós, dentro de nós, do efeito do pecado, a graça que nós precisamos agora é a graça da transformação. É por isso que nós precisamos reconhecer: a graça de Deus nem sempre é agradável. Eu oro para que você compreenda, porque senão você vai perder a fé. Você vai ficar sozinho no desastre do pecado. A graça de Deus nem sempre é agradável. Ela muitas vezes vem na forma de algo que nunca teríamos escolhido se tivéssemos o controle nas mãos. Todos nós precisamos ensinar e encorajar uns aos outros com a teologia da graça desconfortável. Porque nesse lado da eternidade, a graça de Deus muitas vezes vem a nós em formas desconfortáveis. Pode não ser o que você e eu queremos, mas é o que eu e você precisamos. Deus é fiel. Ele usará este mundo caído, desconfortável, que é o nosso endereço atual, para completar a obra amorosa de transformação pessoal que Ele começou. Isso é graça. Por isso, nesse mundo desconfortável, nós temos que parar de buscar conforto e passar a buscar transformação. Temos que chegar perante Deus e dizer: conforme a tua infinita graça. Ô Pai, perdoa a minha transgressão. Não é conforto, Senhor, é mudança, é transformação, porque o pecado atingiu o fundo do meu coração, mas o teu amor foi mais fundo. Limpa-me, purifica, completa a obra, não desiste de mim. Não me joga de cima da mesa do oleiro. Eu me rendo a Ti. Eu peço que você feche seus olhos agora. Nós vamos agora para a nossa Santa Ceia. Enquanto os músicos estão chegando, eu quero cantar esse hino, preparando o nosso coração. Que seja a sua oração, a minha oração, em casa. Quero que você cante conosco. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz no coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Faz-me sentir mais uma vez a graça, misericórdia, assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado,
Pai de amor, minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas o Senhor deixou consumado, me deu a paz, me concedeu perdão. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria. Renova em mim o teu amor, ó meu Senhor.